tarde. Terça-feira, 30 de agosto de 2022, e nós estamos começando a primeira edição do ACP Fatos. Vamos dar destaque aos assuntos mais importantes dessa manhã e decisões que impactam no nosso dia a dia. Como, por exemplo, ministro Alexandre de Moraes divulga sua versão sobre a ação contra empresários no TSE, aí via TRE do Rio de Janeiro. Ministro determina que Roberto Jefferson não participe do horário eleitoral até o Tribunal Superior Eleitoral decidir sobre a sua candidatura. Homem mata mulher a facadas por não aceitar o fim do relacionamento. E aqui em Jaraguá do Sul, o homem que matou a ex-esposa estrangulada foi denunciado pelo Ministério Público. Confirmado o terceiro caso de varíola dos macacos em Jaraguá do Sul. Fiquem conosco. A primeira edição do ACP Fatos desta terça-feira já está no ar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu ontem o sigilo da decisão que autorizou mandados de busca e apreensão contra empresários bolsonaristas que debateram a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil em mensagens de WhatsApp. O conteúdo das mensagens foi revelado pelo site Metrópole, veja só. E embasou uma reportagem, embasou ações judiciais e um pedido de investigação da Polícia Federal, que também estava sob sigilo até ontem. Na decisão que autorizou as buscas, o ministro Alexandre de Moraes diz não haver dúvidas da possibilidade de atentados contra a democracia e o Estado de Direito. Abre aspas. Não há dúvidas de que as condutas dos investigados indicam possibilidade de atentado contra a democracia e o Estado de Direito, utilizando-se do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão à independência do Poder Judiciário e o Estado de Direito, a democracia, revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados, especialmente diante da existência de uma organização criminosa, identificada no inquérito 4874 e também no inquérito 4781, ambos de minha relatoria. Fecha aspas. O ministro sonhou, né? Ele sonhou, exagerou, vem cometendo ilícitos em cima de ilícitos. O ministro está cometendo crime. Esses inquéritos citados por ele fazem 3 anos que estão andando e não se chegou a lugar nenhum. Ninguém sabe nada. Inclusive, existem pessoas que foram intimadas a depor na Polícia Federal e os depoimentos foram suspensos porque ninguém sabe qual o motivo da intimação. Os advogados sequer tiveram acesso ao inquérito. E o ministro ainda alega que estão preenchidos, no presente caso, os requisitos do artigo 240 do Código de Processo Penal para a expedição da ordem judicial, disse o ministro. Outro sonho do ministro Alexandre de Moraes. O que diz o artigo 240 do Código de Processo Penal? Que uma busca domiciliar será feita, ou pessoal, primeiro, parágrafo primeiro, proceder-se-á à busca domiciliar quando fundadas razões autorizarem para prender criminosos, apreender coisas achadas obtidas por meio de criminosos, apreender instrumentos de falsificação ou contratação e objetos falsificados ou contrafeitos, apreender armas e munições, apreender cartas abertas ou não destinadas ao acusado ou em poder do acusado quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato, apreender pessoas vítimas de crimes, colher qualquer elemento de convicção e assim por diante vai. Mas onde que o ministro achou tudo isso? Só na cabecinha dele. E o detalhe é o seguinte, para piorar a situação. O Senado Federal, que é a casa onde pode-se chamar ministros às falas e explicações, que é o órgão corregedor, digamos assim, das ações do Supremo Tribunal Federal, está omisso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é frouxo diante de tais barbaridades. E tudo isso vem contaminando também a própria Corte, a Suprema Corte do país, porque os demais ministros também quedam silentes.
Falando em ministro, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Horbach, determinou ontem que o candidato à presidência da República pelo PTB, Roberto Jefferson, não participe do horário eleitoral gratuito até o plenário do tribunal decidir sobre a legalidade da sua candidatura. Mais cedo, o Ministério Público Eleitoral havia pedido que Jefferson fosse vetado da propaganda. O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, tem história esse Paulo Gonet, hein? Afirmou que a medida busca impedir que candidaturas desprovidas de viabilidade jurídica, como a de Jefferson, tenham acesso a formas públicas de financiamento. Segundo o Ministério Público, o político está inelegível até dezembro de 2023, como consequência de ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 2012, no julgamento do Mensalão. Olha, estas eleições ainda vão dar o que falar em 2022, viu? Muito, muito. Aqui em Santa Catarina, um homem matou a ex-namorada por não aceitar o fim do relacionamento em Videira ontem de manhã. Camila Correia, de 26 anos, sofreu várias facadas nas costas. Ela estava em casa, no bairro Carbone, em Videira. A mulher foi socorrida, caída na área externa da casa e levada ao Hospital Salvatoriano Divino Salvador, mas morreu em seguida. O suspeito, um homem de 36 anos, foi localizado caído na rua com um corte profundo no pescoço. Ele tentou o suicídio. O homem foi levado ao hospital e preso pela Polícia Militar. Testemunhas contaram que o homem estava na casa da mulher desde a última sexta-feira. Ontem, ela foi atacada quando se vestia para ir trabalhar após ter tomado café. A polícia apurou que o homem não aceitava o fim do relacionamento e a mulher não tinha interesse em reatar o namoro. O casal estava separado há cerca de 5 meses. Inclusive, ela havia registrado um boletim de ocorrência contra o sujeito. Agora, preste atenção. O sujeito tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, estupro, dano, lesão corporal, ameaças. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil. No mínimo, tem que olhar o passado do camarada, né? E falando em crime, aqui em Jaraguá do Sul, a 4ª Promotoria de Justiça denunciou por homicídio triplamente qualificado, feminicídio por motivo torpe, meio cruel, asfixia e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, o homem que matou a ex-esposa por estrangulamento no mês de agosto. O Ministério Público pede que ele seja julgado pelo Tribunal do Júri. A denúncia foi recebida no dia 25 de agosto pela primeira vara criminal de Jaraguá do Sul. A partir de agora, o acusado é considerado réu na ação penal. O crime, de acordo com a denúncia, aconteceu no dia 12 de agosto, por volta de 5h50 da manhã, na residência da vítima. O denunciado asfixiou sua ex-esposa com as próprias mãos. A denúncia descreve ainda que o réu e a vítima, embora separados, por questões financeiras, viviam na mesma casa, o que oportunizou atacar a vítima de surpresa enquanto ela dormia. Enquanto era estrangulada, tentava chamar a atenção e socorro de sua filha, que ao tentar entrar no cômodo para perceber, quando percebeu e impedir a ação, verificou que a porta estava trancada e não conseguiu agir para salvar a vida da mãe. Após cometer o homicídio, o denunciado fugiu do local. Horas mais tarde, de forma espontânea, ele se entregou na delegacia de polícia de Jaraguá do Sul, sendo preso em flagrante. A filha da vítima tentou ainda socorrer a mãe, acionando os bombeiros voluntários e também a polícia militar. Após as reiteradas manobras de reanimação, por volta das 6h50, foi constatada a morte da vítima. Para o promotor de justiça André Teixeira Milioli, da 4ª Promotoria de Justiça de Jaraguá do Sul, o denunciado praticou o crime de homicídio qualificado contra a vítima por razões da condição de sexo feminino, prevalecendo-se da relação íntima de afeto por ser sua ex-esposa. Na ação penal, o promotor de justiça requer que o réu seja pronunciado para ser julgado pelo Tribunal do Júri por homicídio triplamente qualificado, feminicídio, motivo torpe, porque não se conformava com o término do relacionamento, asfixia e por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que a atacou enquanto ela estava dormindo. Que pena, né? E ontem, a Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul confirmou o 3º caso de varíola dos macacos no município. Trata-se de um homem na faixa etária entre 20 e 29 anos. O paciente está em isolamento e passa bem. A Prefeitura está reforçando as orientações sobre as principais formas de transmissão do vírus, os cuidados necessários, recomendações para evitar o contágio, sintomas, o que fazer em caso de suspeita e onde procurar atendimento médico.
A transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato pessoal com secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados. A transmissão do vírus via gotículas respiratórias usualmente requer contato mais próximo entre o paciente infectado e outras pessoas, o que torna trabalhadores da saúde, membros da família e outros contatos próximos pessoas com maior risco de serem infectadas. A transmissão entre parceiros sexuais parece ser o modo provável de transmissão do presente surto e o risco é maior devido ao contato íntimo com lesões cutâneas infecciosas durante o ato sexual. No entanto, estudos adicionais ainda são necessários para a concretização e chegar-se ao final de como acontece a transmissão. Entre os sintomas estão febre, dor de cabeça, dor lombar, dor no corpo, fraqueza e linfadenopatia, que são as chamadas ínguas. Aproximadamente 7 dias depois, inicia o período de erupção cutânea, de modo geral, se inicia no rosto e se espalha para as demais partes do corpo. Aqui em Jaraguá do Sul, o atendimento inicial deve ser feito nas unidades básicas de saúde da atenção primária, aí no seu bairro, na sua unidade de saúde. Se avaliado como suspeita da monkeypox, que é o nome científico da vacina, da doença, o paciente deverá ser orientado para isolamento domiciliar até o desaparecimento dos sintomas ou onde apareça um resultado laboratorial negativo para a doença. Todos os casos suspeitos identificados pelos serviços de saúde devem ser comunicados de forma imediata, em até 24 horas, através dos sistemas informatizados de notificação, através de e-mail, e a notificação deve ser efetuada também tanto por profissionais de saúde de serviços públicos quanto de serviços privados. Aqui em Jaraguá do Sul, nós temos 7 suspeitos, 3 casos confirmados, 1 caso descartado e 3 aguardando resultado. Esse caso confirmado é um rapaz que tem idade entre 20 e 29 anos, ele tem bom estado geral e está em isolamento. Vou lembrar aqui um alerta que fizemos na semana passada. A Divisão de Vigilância Epidemiológica do Estado, a DIV, passará a divulgar os casos da varíola dos macacos sempre às terças-feiras, agora no início da tarde. Hoje é o dia. Vocês verão o quanto aumentou tudo isso da semana passada para agora. Por enquanto é isso. Nós voltaremos logo mais às 18h45, trazendo outras notícias e mais informações. Entre elas, o caso daquele cônsul alemão que matou o marido no Rio de Janeiro. Foi decretada a prisão preventiva dele, mas ele fugiu e agora está na lista da Interpol. Você confere logo mais às 18h45 e, claro, esperamos vocês. Até lá.